Hoje, nós vamos falar sobre o sistema reprodutor feminino e o seu desenvolvimento embrionário. Este trabalho foi feito por Ana Clara, Ana Luísa, Evelyn, Isabela Bessa e Letícia. A princípio, o sexo embrionário é definido já na fertilização, do sexo gamético, XX ou XY. Entretanto, o desenvolvimento do sistema reprodutor começa de forma diferenciada, podendo tanto seguir para a formação dos ovários quanto para os testículos. As gônadas, então, vão ser constituídas por 3 tecidos. O mesotélio, que é o epitélio mesodérmico, que vai revestir a cavidade posterior do abdômen. O mesênquima subjacente, que é o tecido conjuntivo embrionário. E as células germinativas primitivas, que são as primeiras células sexuais indiferenciadas. Primeiro, as gônadas aparecem como um par de cristas, as cristas genitais, que são formadas pela proliferação do mesotélio e condensação do mesênquima subjacente, estando localizadas medialmente ao mesonéfro. A partir da 4ª semana, as células germinativas primordiais vão começar a migrar da linha primitiva, passando pelo saco vitelino e pelo intestino posterior, até que elas vão chegar nas cristas genitais, invadindo-as por volta da 5ª e 6ª semana. Ao mesmo tempo que essa migração está acontecendo, o epitélio do suco genital prolifera e penetra o mesênquima, formando cordões, chamados cordões sexuais primitivos. Neste momento, as gônadas estão no seu período indiferenciado, tendo o mesmo aspecto para o embrião do sexo feminino quanto o embrião para o sexo masculino. O que definirá, então, o desenvolvimento do testículo ou ovário? Será a presença da proteína SRY. Se ela estiver presente, a gônada se transformará em testículo. Se ela não estiver, as gônadas indiferenciadas seguirão para a formação dos ovários. E este é o caso. Então, o desenvolvimento dos ovários começa com a degradação desses cordões sexuais primitivos, também chamados de cordões medulares. Eles vão se fragmentar e desaparecer, e vão ser substituídos por um estroma vascular, que vai formar a medula ovariana. O epitélio superficial deste ovário, ao contrário da gônada masculina, vai manter sua capacidade de proliferar, de se dividir, e a partir dele vai surgir uma segunda geração de cordões, os cordões corticais. Esses cordões vão invadir o mesênquima, mas pouco, mantendo-se próximo do córtex, e vão eventualmente se fragmentar, dando espaço para que cada orgônia seja circundada por uma camada de células foliculares, formando o folículo primordial, que é também a unidade funcional básica do ovário. Em resumo, o desenvolvimento dos ovários segue da seguinte forma: a gente tem a degeneração dos cordões medulares, o desenvolvimento dos cordões corticais e não há a formação da túnica albugínea. Após a sua formação, vai ocorrer a descida das gônadas, que no sexo feminino é menor do que no sexo masculino, mas ainda é essencial. A partir dele, os ovários vão se localizar abaixo da sonda da pelve verdadeiro, e esse processo ocorre da seguinte maneira: o ligamento genital cranial vai se transformar em ligamento suspenso do ovário, e o ligamento genital caudal vai se transformar em ligamento próprio do ovário e ligamento redondo do útero. E esses ligamentos são essenciais para dar fixação aos ovários e o útero às estruturas ao seu redor, mantendo eles no lugar. Ao mesmo tempo que o ovário se desenvolve, formam-se as tubas uterinas e o útero. No estado indiferenciado, os embriões possuem 2 pares de ductos, os mesonéfricos e os paramesonéfricos. Na presença de estrogênio, a ausência de testosterona e do hormônio antimuleriano, os ductos paramesonéfricos que vão se desenvolver, enquanto os mesonéfricos vão desaparecer. Inicialmente, os paramesonéfricos possuem 3 partes: uma parte cranial, que é aberta à cavidade abdominal, uma porção horizontal, que atravessa o ducto mesonéfrico, e uma parte vertical caudal, que vai se fusionar à sua parte contralateral. Com a descida dos ovários, a parte cranial e a parte horizontal vão dar origem às tubas uterinas, enquanto as porções caudais vão se fundir e formar o canal uterino. Nesse processo de fusão, vai ocorrer por causa do deslocamento medial da segunda porção dos ductos, que vai aproximar as cristas urogenitais e permitir a formação do colo e corpo do útero. Após a fusão dos ductos, vai se formar o ligamento largo do útero, que é uma prega pélvica transversal, que se estende da porção lateral dos ductos paramesonéfricos fusionados até a parte da parede pélvica.
Esse ligamento, junto com o ligamento do útero, divide a cavidade pélvica em dois compartimentos, o reto uterino, que é o posterior, e o vesículo uterino, que é o anterior. Após isso, a gente tem o início da formação do canal vaginal. A extremidade sólida dos ductos paramesonéfricos, que vai formar o colo do útero e o corpo do útero, vai entrar em contato com o seio urogenital. E a partir desse contato, vai crescer duas evaginações sólidas, que vão crescer de fora para dentro, formando os bulbos sinovaginais. Esses bulbos vão proliferar e vão formar uma placa vaginal sólida. Essa proliferação vai continuar na parte craniana, criando uma distância entre o seio urogenital do útero. No quinto mês de desenvolvimento, as células centrais da placa vaginal, que antes era sólida, vão começar a se degenerar, que vai começar a canalização da vagina. Além disso, a gente vai ter uma expansão em formato de asa na parte do útero, que é de origem paramesonéfrica, que vai formar os fórnices vaginais. A vagina, então, a gente observa que tem uma origem dupla. A parte superior, o canal uterino, que vai ser originado do ducto paramesonéfrico, e a parte inferior do seio urogenital. Vale lembrar que na parte posterior do seio urogenital a gente vai ter a formação do ímen, que no período perinatal vai sofrer perfurações para permitir a passagem da menstruação na puberdade. Então, neste momento, nós já temos o sistema reprodutor interno todo pronto praticamente. Nós temos os ovários, as tubas uterinas, o útero e o canal vaginal. Neste processo de formação, a gente tem alguns resquícios embrionários. O que são isso? São restos do desenvolvimento embrionário, estruturas que deveriam ter sido degeneradas, mas não foram da forma correta, por exemplo. E disso, nós temos três: o epóforo e o paróforo, que são restos dos túbulos excretores do mesonéfro, que é o rim provisório do embrião, e o cisto de Gartner, que são restos do ducto mesonéfrico. Entendida então a formação do sistema reprodutor interno, nós vamos compreender a formação da genitália externa. Ela, assim como as gônadas, vai passar por um estágio indiferenciado, tendo a mesma conformação para o sexo feminino e o sexo masculino. Nesse estágio, por volta da terceira semana do desenvolvimento, o mesoderma ao redor da membrana cloacal vai crescer e formar um par de pregas cloacais. Essas pregas vão se unir na porção cranial, formando o tubérculo genital, enquanto na porção caudal elas vão se subdividir, anteriormente em pregas uretrais e posteriormente em prega anal. Mais lateralmente, o mesoderma vai crescer e formar as saliências labioscrotais, que à frente vão se fusionar e formar o monte pubiano e lateralmente vão permanecer separadas. O estrogênio vai estimular, então, o desenvolvimento da genitália feminina, a vulva. O tubérculo genital vai crescer e formar o falo primordial, que depois reduz de tamanho e forma a glândula do clitóris. As pregas uretrais vão manter-se separadas e vão formar os pequenos lábios. A protuberância genital vai formar os grandes lábios e o sulco urogenital vai formar o vestíbulo. Então vamos lá, relembrando o que nós vimos hoje. As cristas genitais vai ser a primeira conformação das gônadas. Elas são formadas de mesotélio, mesênquima e células germinativas primitivas. As cristas genitais vão virar a gônada indiferenciada, que vai possuir os cordões sexuais primitivos ou medulares. A presença ou não de SRY vai definir qual caminho essa gônada vai seguir. Se não tivesse SRY, ela vai virar um ovário. Os ovários vão ter os cordões medulares degenerados e os cordões corticais vão se formar. E eles vão dar origem ao ócito primário e toda a unidade funcional do ovário. Enquanto isso está acontecendo, o aumento do estrogênio, a falta de testosterona e a falta de hormônio antimuleriano vão induzir a degeneração dos ductos mesonéfricos, enquanto os ductos paramesonéfricos vão se desenvolver. As três partes desses ductos paramesonéfricos vão dar origem a duas estruturas, principalmente. A parte cranial e horizontal dá origem à tuba uterina e a parte caudal ao útero. Enquanto essa parte caudal está se fundindo e formando o útero, ela vai entrar em contato com o seio urogenital. E esse contato vai estimular uma proliferação de células, formando o tubérculo do seio e logo em diante o bulbo sinovaginal e a placa vaginal, que vai continuar a crescer
aumentando o espaço entre placa vaginal e o colo do útero. O colo do útero vai se desenvolver e formar o fórnice, além de também proliferar-se e formar a parte superior da vagina. Então, a gente entende que a vagina tem uma origem dupla, tanto da parte caudal dos ductos paramesonéfricos, portanto, do útero, e uma parte originada do seio urogenital, que vai ser a sua parte inferior. Falando da vulva, que vai ser a genitália externa feminina, ela vai se desenvolver a partir do mesoderma ao redor da membrana cloacal. O mesoderma mais próximo à membrana cloacal vai virar as pregas cloacais, que na parte mais anterior vai formar o tubérculo genital e na parte mais caudal vai se separar em prega anal e prega uretral. A prega anal vai formar o ânus, a prega uretral vai formar os pequenos lábios. O tubérculo genital vai se desenvolver em falo primordial e então glande do clitóris. Agora, o mesoderma mais lateral vai formar as protuberâncias genital ou saliência lábio-escrotal, que na parte mais anterior vai se juntar e formar o monte pubiano, e na parte mais posterior vai continuar separada, formando os grandes lábios. A membrana cloacal vai se desenvolver no sulco urogenital, que vai formar o vestíbulo. É isso que nós temos para falar hoje sobre o sistema reprodutor feminino e seu desenvolvimento embrionário. Muito obrigada pela atenção.